A Polygon é uma das criptomoedas que mais tem chamado a atenção do mercado, até porque ela subiu mais de 160% só no último mês. E, inclusive, eles estão para anunciar uma série de parcerias e inovações tecnológicas muito interessantes. Então, se você quer entender tudo sobre essa cripto, por que ela está subindo e se ela pode continuar sendo um bom investimento, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e seguir comigo nesse vídeo até o final. A Polygon é uma solução de escalabilidade da Ethereum. E para a gente entender o que isso significa, primeiro a gente tem que entender o que é Ethereum, que é a blockchain, a cripto, mais avançada atualmente para a construção de aplicações descentralizadas no mercado de cripto. Isso significa que se você quer fazer uma versão descentralizada de uma empresa como a Nasdaq, por exemplo, e criar uma exchange descentralizada, como é o caso da Uniswap, ou então a Aave, que é como se fosse um banco descentralizado, você vai precisar usar contratos inteligentes, que são ferramentas tecnológicas usadas para poder registrar essas empresas, essas aplicações em blockchain, ou até mesmo NFTs, como aqueles próprios NFTs de macaquinhos que ficaram famosos, né? A coleção dos Bored Apes, que o Neymar, o Justin Bieber e outras celebridades compraram, também foram registrados lá na blockchain da Ethereum. O que acontece é que a Ethereum ela foi começando a ficar cada vez mais cara, porque ela era muito utilizada e começaram a surgir alternativas para tentar deixar as taxas da Ethereum mais baratas e foram surgindo opções como a própria Binance Chain, a Solana, Avalanche, Phantom e várias outras blockchains. O problema é que elas não têm a mesma segurança da Ethereum e é aí que surgem as soluções de escalabilidade. Elas buscam tentar fornecer esses serviços da Ethereum de uma maneira mais barata e ainda assim utilizando a segurança da rede da Ethereum. E a principal delas é a Polygon. A Polygon ela vai se diferenciar de várias outras soluções de escalabilidade da rede da Ethereum por dois principais motivos, e esses são os motivos que fizeram ela subir tanto nesse último mês. O primeiro motivo é a questão das construções tecnológicas que a Polygon tem, e o segundo motivo é a questão das parcerias para a construção de uma cultura e de um hub de NFTs e de games dentro da plataforma da Polygon. Então vamos entender um pouco melhor cada um desses pontos. Então, para entender a importância dessa inovação tecnológica para soluções de escalabilidade, a gente precisa entender que elas não são todas a mesma coisa. Na prática, tem várias formas de você tentar oferecer as soluções da Ethereum de um jeito mais rápido e mais barato e usando a segurança da Ethereum. Algumas delas são sidechains, ZK Rollups e Optimism Rollups. Inclusive, se você quiser entender essas diferenças técnicas, eu vou estar deixando aqui do lado um vídeo que a gente gravou e que a gente coloca no detalhe qual a diferença entre cada uma delas. O fato é que a gente ainda não sabe qual dessas maneiras de escalar Ethereum vai ser a vencedora no longo prazo. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, em Optimism Rollups, a gente consegue executar todas as operações que são feitas lá na Ethereum, só que a gente acaba perdendo uma certa velocidade, porque vai demorar 7 dias para que todas essas operações sejam de fato registradas na blockchain da Ethereum de maneira definitiva. Enquanto que em ZK Rollups a gente consegue fazer todos esses registros de uma maneira muito mais rápida, mas a gente acaba perdendo um pouco na questão de flexibilidade das operações que são compatíveis lá com a máquina virtual da Ethereum. Então, é como se a gente estivesse lá na década de 80 e tentasse escolher em qual sistema operacional a gente vai investir. Se a gente vai investir no Mac da Apple, no PC da Microsoft ou então no sistema do Linux. Fica muito difícil porque a gente não sabe qual dessas vai ser a tecnologia vencedora no longo prazo. A estratégia adotada pela Polygon é criar um hub com várias dessas tecnologias diferentes. Então a principal delas é a POS, a Polygon Sidechain, e lá é onde está a maior parte do volume da Polygon. Ela é uma tecnologia que cria uma blockchain paralela à blockchain da Ethereum, cria uma ponte que liga essas duas blockchains e de tempos em tempos ela vai registrando checkpoints das transações que foram feitas lá na POS da Polygon, só que na rede da Ethereum. Então é como se você mandasse várias transações lá para dentro, aí você faz as suas movimentações e depois manda de volta esse saldo de todas essas movimentações que foram feitas de um jeito mais barato na Polygon, e dessa maneira você consegue diminuir o custo e também aumentar a velocidade das operações que são feitas. Além da POS, que é a sidechain, a Polygon também tem desenvolvido outras soluções de escalabilidade, como é o caso do Polygon ID, que é uma solução focada para a privacidade dos usuários,
por meio de provas criptográficas conhecidas como as provas de Zero Knowledge ou ZK, e além disso ela também vem desenvolvendo outras alternativas de escalabilidade para poder ajudar pontos específicos das blockchains, como é o caso do Polygon Avail, que foi anunciado recentemente uma rede de testes, e que o foco do Polygon Avail é criar uma blockchain que vai armazenar as transações de outras blockchains. Aí essas outras blockchains conseguem se tornar mais rápidas e mais escaláveis. Então o que a gente percebe aqui é que a Polygon está utilizando vários caminhos tecnológicos diferentes para poder diversificar suas chances de encontrar um modelo vencedor no longo prazo e também para poder fazer com que todas essas tecnologias consigam criar uma sinergia de custos entre si e uma sinergia para a valorização do token Matic. E, inclusive, no dia que esse vídeo está sendo publicado, que é o dia 20 de julho, acabou de acontecer a Ethereum Conference lá em Paris e a Polygon acabou de anunciar a testnet do Polygon Hermes, que é a solução mais moderna da Polygon com uma tecnologia de ZK Rollups compatível com EVM. Isso, tecnicamente falando, é uma tecnologia que vai permitir executar todas as operações complexas que são feitas lá na Ethereum, só que de uma maneira mais rápida, mais escalável, mais barata e também mais segura. Então esse é um motivo claro do porquê a Polygon consegue se colocar à frente de outras soluções de escalabilidade no mercado, como é o caso da Optimism, da Arbitrum, da ZK-Sync, da Starknet, que acabam tentando focar só em Optimism Rollups ou só em ZK Rollups, ou seja, só um caminho tecnológico ao invés de fazer toda essa diversificação da Polygon. E aí a gente vai para o segundo ponto que torna a Polygon tão atrativa assim, que é a questão das parcerias para a construção do ecossistema deles. Toda blockchain, por mais que ela tenha uma tecnologia incrível, ela precisa ter usuários e aplicações lá dentro, senão ela acaba se tornando uma cripto morta, né? Uma blockchain zumbi que foi abandonada. E é justamente por isso que a gente fala de ecossistema, que é o conjunto de várias aplicações que vão estar lá dentro e que vão ser de fato utilizadas pelos usuários, e é muito interessante notar que existe um efeito rede aí. Então, se mais aplicações estão dentro de uma blockchain, elas acabam chamando mais e mais aplicações que vão utilizar aquela interação. É como se fosse uma rede social que ela só se torna atrativa quando você já tem muitas pessoas lá dentro. Então, começar um ecossistema do zero é muito difícil, e se você já tem esse ecossistema formado, ele pode ser um grande diferencial. A gente percebeu isso na Polygon em vários momentos. Por exemplo, lá no momento da queda da Terra Luna, que aquela blockchain chegou a zero, e o esforço do time da Polygon foi de trazer vários dos desenvolvedores de aplicações que estavam sendo feitas lá na Terra Luna para poder tentar convencer e financiar eles para poder transformar esses projetos em compatíveis e levar eles para dentro da blockchain POS da Polygon. Um outro momento que a gente conseguiu perceber isso foi quando o Otherside, aquele metaverso dos Bored Apes, que é aquela coleção famosa de NFTs de macacos, foi lançado lá na Ethereum, e eles acabaram tendo um problema com as altas taxas de transação da Ethereum para os usuários conseguirem participar dos leilões das terras do metaverso do Otherside. E aí, como resultado, o que a Polygon fez foi tentar atrair esses desenvolvedores também para dentro da Polygon, e poucos dias depois a ApeCoin, que é aquela moeda utilizada nesse metaverso dos Bored Apes, foi também levada e colocada como compatível dentro da POS, a sidechain da Polygon. E outros vários exemplos dessa construção de ecossistema ficaram bem visíveis, como é o caso do esforço da Polygon para tentar atrair mais desenvolvedores de games e criar um verdadeiro hub de infraestrutura e de transações de NFTs e metaversos dentro do ecossistema da Polygon, que está em construção e tem sido bem promissor, inclusive com eles já contando com aplicações muito conhecidas do ecossistema de finanças descentralizadas, como é o caso da Uniswap e da Aave, lá dentro. E aí, com todo esse desenvolvimento, eles começaram a se tornar muito mais atrativos para parcerias externas, porque pensa, a Polygon é compatível com a Ethereum, que é a blockchain mais conhecida de todas e com mais aplicações desenvolvidas ali para contratos inteligentes, ela é mais rápida e mais barata e está desenvolvendo para poder se conectar com várias tecnologias diferentes de escalabilidade. Então, acaba que para você passar NFTs que seriam feitos na Ethereum, só que de uma forma que eles sejam mais compatíveis com o varejo, a Polygon acaba se tornando uma das soluções mais atrativas. E aí a gente teve o fechamento da parceria
com o Meta, a holding que controla a empresa do Facebook, com a Polygon. Então ela foi uma das 4 blockchains escolhidas, junto com a Ethereum, Solana e Flow, para poder integrar a função de NFTs lá no Instagram e que deve já ser disponibilizada em breve. E também, recentemente, eles foram escolhidos pelo programa Disney Accelerator, que é um programa da Disney para essa que é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, dar os seus primeiros passos no metaverso. E para a questão de infraestrutura em blockchain e provavelmente para a construção de NFTs, a rede escolhida também foi a Polygon. Então, se você imagina que hoje as maiores coleções de NFTs do mundo foram construídas de criptonativos para criptonativos, imagine então o potencial que as coleções teriam com os personagens que já são conhecidos mundialmente pela Disney, ou então até mesmo para a construção de metaversos próprios e de jogos próprios com utilização de NFTs da Disney, só que lá na rede Polygon. E todas essas usabilidades, elas tendem a, no longo prazo, gerar mais usabilidade, mais demanda e mais valor para a Cryptomatic. Mas e aí, será que agora é a hora de comprar a Cryptomatic, mesmo ela tendo se valorizado tanto nesse último mês? De fato, a Matic ela já foi precificada pelo mercado, principalmente porque a gente pensa que hoje está acontecendo lá na Ethereum Conference em Paris o lançamento dessa tecnologia de ZK Rollups compatíveis com EVM, e aí o mercado já pode ter se animado um pouco mais com antecedência e colocado isso no preço do Matic. Então, para essa alta de curto prazo, pode ser que a Matic continue muito sujeita ao cenário macroeconômico, como a gente já observa isso com outras criptos. Mas pensando em investimento de longo prazo, de fato, a Matic continua sendo uma das criptos de segunda camada com mais diferenciais competitivos, e ela tende a crescer cada vez mais se o ecossistema da Ethereum se desenvolver e se as parcerias que ela está firmando, como foi o caso da parceria com o Facebook e com a Disney, derem bons resultados. Então esses são bons pontos para acompanhar se você quiser se tornar um investidor dessa cripto. E no dia que esse vídeo está saindo, você deve estar pensando, poxa, mas por que vocês não me avisaram antes que logo hoje, no dia 20 de julho, a Polygon ia soltar esse anúncio tão importante para o mercado e agora a Polygon já se valorizou 160%. Mas calma aí que eu tenho um presente para você. A gente fez um relatório completo sobre várias criptos de segunda camada. Todo esse vídeo eu fiquei falando só da Polygon, que é uma cripto específica desse setor que é um dos mais promissores para esse ano. Então vou estar deixando aqui embaixo o nosso relatório completo, que a gente explicou detalhadamente qual que é toda essa dinâmica competitiva para você conseguir escolher as melhores criptos. E olha que tem muitas delas que nem foram lançadas ainda, como é o caso da Arbitrum, da ZK Sync e da Starknet. Então, se você não quer perder as próximas oportunidades, não esquece de clicar aqui embaixo e baixar esse relatório que está sendo disponibilizado de forma gratuita só para quem está vendo esse vídeo. Não esquece também de acessar o vídeo que eu vou estar deixando aqui do lado, que a gente explicou mais dessas diferenças técnicas de ZKs, EVMs e Rollups, para você conseguir entender todo esse dicionário complexo do mundo cripto, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!